Fala comigo, galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Roku, meu cachorro. Se jogou na terra e tá com o nariz todo sujo. Daqui a pouco eu tenho que dar um banho nele, mas acho que só amanhã, porque agora já tá ficando tarde, né? Mas então, pessoal, bom, vocês já sabem, acho que já sabem, né? Que eu gosto bastante de falar sobre oratória, sobre falar, e eu tava refletindo sobre algumas coisas. Apenas 10% da comunicação corresponde às palavras mesmo que a gente fala. A maior parte da nossa comunicação está na linguagem corporal, no nosso tom de voz, justamente por conta da energia que isso passa. Depois que a gente adotou o Roku, eu tenho aprendido muito sobre esse tipo de comunicação não verbal e tenho entendido como isso comunica bem. Às vezes, falar com ele é menos eficiente do que só fazer gestos que mostram o que a gente quer dele, que mostram que a gente precisa dele. Não é, meu amorzinho, não é. Eu não vou te beijar porque tu tá muito sujo. E eu parei para refletir sobre o poder da palavra, sobre o que a palavra gera na nossa vida, essa energia que vem por trás do que é o tom de voz e por trás do que é a nossa linguagem corporal. Porque a linguagem corporal e o tom de voz não são nada além da nossa expressão animal, da gente levando a nossa parte irracional para as nossas palavras, que são nossa parte racional. Porque a verdade é que nós somos muito mais animais do que gente, na minha opinião. Para mim, nós somos muito instintivos, a gente cai. Se a gente não fosse instintivo, a gente não cairia na onda da propaganda. Ou aquele estudo de bilhões que o McDonald's fez para usar a cor vermelha e amarela teria sido em vão. Mas como nós somos apenas animais, né? Deitei no sofá, fica de boa. Quero falar com vocês sobre alguns pontos que eu tô lendo aqui, que é justamente sobre a Bíblia, né? Em Gênesis 1, tô até abrindo aqui agora, eu observei que tudo foi Deus disse. Tudo. Tudo foi e Deus disse. E Jesus diz, vós sois deuses. E olha só. Então Deus disse, que haja luz. E a luz começou a existir. Conta essa história do primeiro dia, né? Então Deus disse, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim formou-se o céu, né? Esse foi o segundo dia. Então Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num lugar só, a fim de aparecer a terra seca. E assim aconteceu. Essa foi a história do... Ah não, esse aqui não foi o dia todo não. Enfim, não é o meu tema é outro. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes, árvores e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. Em seguida, então Deus disse que haja luz no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. E logo em seguida, então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, etc. O ponto é, todo dia da criação, começou com Deus disse. Começou com Ele disse. Criação começou com Ele disse. Para a gente perceber o poder da palavra. Na língua tem o poder da vida e da morte. E depois foram criados os seres humanos e Ele os criou à imagem e semelhança dele, para que fôssemos parecidos com Ele. E nisso
vem uma reflexão muito interessante, que é justamente aí que eu quero entrar, na parte da energia das palavras. É impressionante como uma palavra só pode criar muitas coisas. Aqui mostra que, independente se você acredita em Deus ou não, se você não acredita, eu te convido a olhar da parte filosófica, enxergar de forma filosófica a situação. Porque a verdade é que quantas coisas nós conseguimos criar, gerar, quantos conflitos nós já vimos acontecer por conta de uma simples fofoquinha, uma intriga, simplesmente porque alguém disse. E quantas coisas boas a gente não viu acontecer só porque uma pessoa começou uma comunicação. Uma pessoa usou o poder da palavra para alcançar algo melhor. E não só alcançar algo melhor, mas a intenção de proferir coisas boas para as pessoas. A intenção de só falar coisas boas. Eu tenho observado muito isso em mim ultimamente, porque eu muitas vezes não tenho paciência com os processos das pessoas. E agora que eu tô casada com a Luísa, às vezes eu não tenho muita paciência para os processos dela. E também a Luísa, ela é uma pessoa que, vamos dizer que ela não é aquela pessoa fácil, né? E quando você casa com uma pessoa que ela não é uma pessoa fácil, você precisa saber contornar muitas situações. E eu percebi que eu não estava sabendo contornar situações pelas palavras que eu estava dizendo. Eu estava falando coisas para ela que reforçavam as atitudes ruins dela. Eu estava criando, veja só. E ela disse, no caso eu, e a Raela disse: você não me dá atenção, você não sabe me ouvir. E assim aconteceu. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Se eu tivesse dito, você é doce, gentil e meiga comigo, assim iria acontecer. E é o que eu tenho feito desde que eu percebi o poder do que eu estava fazendo. Desde que eu percebi que eu, mesmo com a boa intenção de resolver meus problemas de relacionamento, eu estava causando meus problemas de relacionamento, eu comecei a falar outras coisas. E a pensar outras coisas também. Depois a gente vai entrar no leque do pensamento. Algum outro dia eu faço um vídeo falando sobre o poder do pensamento. Mas agora eu quero falar apenas sobre o poder da palavra. Porque a palavra, ela é como... eu não sei explicar. Ela é como se fosse uma gestação, entendeu? Praticamente. Você já coloca como se fosse uma inseminação artificial. Tu já coloca o óvulo com o espermatozoide dentro do útero e vai sair um feto dali. Vai sair um feto dali. Eu tava refletindo agora há pouco, que eu tava lendo aqui sobre Tiago 3. Tiago 3 é uma reflexão sobre dominar a língua. E olha só que coisa legal que ele fala. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Nisso a gente já consegue perceber qual que é o foco. O foco é sermos maduros e capazes de controlar todo o nosso corpo. Porque assim a gente vai ter o poder de controlar a língua, já que controlamos todo o nosso corpo. E olha só o que ele fala, um exemplo muito interessante. Pensem num navio grande como é, empurrado por ventos fortes, mas ele é guiado por um pequeno leme que vai aonde o piloto quer. Isso acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. E eu tenho pensado nisso tanto positivamente como negativamente. Tudo que a gente fala é uma coisa pequena que pode ser uma grande chama. Por exemplo, eu posso olhar e falar: nossa, eu acho que aquela vizinha ali, ela é muito chata. Aí você é chata por quê? Aí a gente começa a conversar, quando você vê, você já tá
conversando por que essa vizinha é chata, por que outra pessoa é chata, e entrando em outras alçadas, além de chata. As palavras podem ficando cada vez mais de baixo calão, e esse fogo, porque a língua é um fogo, vai continuar pegando, e vai continuar pegando, e vai continuar pegando, e vai continuar pegando, tudo nesse sentido. Agora, se você coloca um fogo, já que a língua é um fogo, se você coloca um fogo positivo, por exemplo, escolha não falar coisas negativas. Só de você ver o silêncio, de você não falar, você vê um resultado muito positivo. Agora escolha elogiar. Até a pessoa que você não gosta, fale algo positivo dessa pessoa. Fale algo positivo. A boca fala o que está cheio o coração. Tanto o coração tem a sua expressão pela língua, pela boca, mas assim também a gente consegue, através da boca, trazer coisas boas para o nosso coração. Começa todos os dias pegar aquela pessoa que você não suporta, pega uma foto dela, abre todo dia e fala, eu te perdoo. Fala todo dia 7 vezes, eu te perdoo. Olha pra você mesmo no espelho e fala, eu te perdoo. Você merece amor. Você merece falar coisas boas. Fala isso pra você. Fala, usa a palavra pra você aprender a usar o poder da palavra. Isso é uma coisa que eu tenho falado pra mim. Eu não acreditava nem que eu podia gravar esse vídeo no YouTube. Eu achava que eu ia falar um monte de merda, que ninguém ia querer ver o que eu tinha pra falar e que eu só tinha... a minha inteligência não servia pra isso. Eu achava isso, que a minha inteligência não servia pra isso. Servia pra qualquer outra coisa, menos pra fazer o que eu queria fazer. E era uma coisa que eu falava pra mim. Eu falava pra mim que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que não ia servir pra nada. E sinceramente, mesmo que não sirva, é uma coisa que eu quero fazer. Por que eu falei que não ia servir pra nada? Por que eu acreditei no que eu falei também? Sabe? Fui tola de acreditar nas minhas palavras tolas. Esse vídeo, na verdade, é uma reflexão sobre o que a gente tá falando pra gente, sobre o que a gente tá falando pro nosso cônjuge, pros nossos filhos, pro nosso cachorro. Uma coisa que eu tava vendo num vídeo de um adestrador, falando sobre psicologia canina, e ele fala pra gente, inclusive, falar pro cachorro, eu amo cuidar de você, eu gosto muito de cuidar de você, de te levar pra passear. É bom, eu tenho esse momento com o Rocco de vez em quando depois do passeio, porque depois do passeio, o cão tem um olhar de gratidão muito forte. E eu paro um momento e olho pro Rocco e falo, eu amo cuidar de você, Rocco. Eu amo te levar pra passear. Eu amo brincar com você de corda. Eu amo jogar a bola pra você. Eu amo fazer as coisas, eu amo te dar carinho, eu amo fazer carinho na sua barriga. Eu amo o seu jeito dócil. E eu vejo que realmente parece que a gente tem uma conversa com olhares, simplesmente pela energia que as palavras liberam. Tem vários estudos que falam sobre o poder da palavra, e um que vocês provavelmente vão ouvir aqui várias vezes, que ele é muito interessante, muita gente já citou, é o médico, não sei se é médico ou se é pesquisador oriental, fez com arroz. Aí tinha um que ele todo dia falava coisas negativas, palavras de desgraça, eu te odeio, na verdade ele falava. Pra um ele não falava nada, pra um pote de arroz, eram 3 potes de arroz. Pra um ele não falava nada, ele ignorava. E pro outro pote de arroz ele falava, eu te amo, obrigada. Tipo um oponopono, né, que ele falava ali pro arroz. E olha que coisa incrível. O arroz falava eu te odeio, ficou completamente podre e estragado. O que foi ignorado não ficou tão podre quanto o outro, mas ele estragou também. E o outro arroz se manteve conservado. A palavra é muito forte. A energia das palavras é muito forte. Isso é uma coisa que tem que ser completamente levada em consideração. Tudo que a gente fala com a boca libera um som. E tudo que soa, ressoa. Por ressonância magnética. É feito com som. Se não existisse som,
não seria possível a gente conseguir ver todas essas imagens dentro do nosso corpo. É por conta das ondas sonoras que a gente consegue identificar o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E existe como você fazer autorressonância. Existem sons que você faz lam, ram. Os orientais estudaram muito sobre isso. E cada um desses sons, ele tem um ponto específico que vai desbloquear o seu emocional. Um som. Sem significado necessariamente. Mas com isso a gente percebe que muitos sons têm significado. Que muitos sons têm intenção, mesmo sem a gente perceber. Principalmente quando a gente vai pensar sobre essa questão dos mantras. Parecem muitos sons aleatórios, mas a verdade é que você sente um negócio diferente. Essa é a verdade, que na hora que você sente, é um negócio diferente. Mesmo que você se diga uma pessoa insensível, se você ouvir uma música bela, bonita, se você ouvir, sei lá, um Clair de Lune, de Debussy, com certeza a probabilidade é que você ache lindo. Por mais insensível que você seja. Por mais insensível que você seja, você vai achar algumas coisas lindas e algumas coisas feias. Você vai achar um eu te amo gostoso de ouvir, um eu te odeio incômodo. Assim como até o arroz conseguiu achar isso. E não no sentido de achar como se tivesse uma cognição, mas no sentido de perceptível a energia de tudo que a gente fala. É perceptível. E nisso também vem as coisas que a gente fala pra gente. Vem as coisas que a gente fala pra gente. Porque às vezes a gente não conseguir falar, vem do que a gente fala pra gente. O que eu não consegui falar tudo que eu tinha pra falar, vinha do que eu tava falando pra mim. Eu sempre fui muito disciplinada, mas os meus problemas de falta de disciplina, eu me esculachava. Me colocava pra baixo. Eu acho que eu fui a pessoa que falou as piores coisas pra mim mesma. E por isso que eu não tava num bom momento. Como é que uma pessoa que escuta da pessoa que tá sempre com ela, toda vez ali na sua cabeça martelando que você não é capaz? O que você tá falando pras pessoas? Você fala pras pessoas, você usa a palavra pra dar o poder da vida ou dar o poder da morte? Isso é uma reflexão que eu tô fazendo aqui junto com você, entendeu? Eu refleti sobre isso, eu refleti sobre as coisas que eu falava pra minha esposa, eu refleti sobre as coisas que eu falava pra minha mãe, e pro meu pai, pro meu cachorro, pra todo mundo. A forma que eu falava com todo mundo, a forma, assim, eu refleti sobre as vezes que eu achei que tinha o direito de descontar o meu mau humor em palavras, em pessoas que eram da minha intimidade. Porque a verdade é que a palavra vai criar tudo. Ela vai criar tudo. E ela vai criar problemas também se a gente não souber resolver. E aqui tem uma coisa que me pegou de jeito. Olha só. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Porque a verdade é que todos nós fomos criados parecidos com Deus. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? E quando eu li isso hoje, eu confesso que na hora que eu tava lendo toda essa parte anterior, que eu tava lendo esse Tiago 3 hoje, só pra vocês saberem, isso aqui que eu tô compartilhando faz parte de Tiago 3. Eu tava só pensando nos outros e tal. Aí, na hora que apareceu aqui, por acaso, a mesma fonte pode jorrar aqui. Eita, por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Eu pensei, putz, tava jogando água amarga aqui agora em mim. E aí é mais uma reflexão, né? De se limpar. Limpar as palavras, limpar o vocabulário. Eu e a Luísa estamos agora no embalo de parar de falar palavrão. Estamos num momento de redução, né?
mas vai dar certo. Porque a verdade é que a gente tem percebido que as palavras têm transformado a nossa vida. A gente fala vai dar certo, a gente fala Deus proverá, a gente fala eu sou a imagem e semelhança do Criador, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essas coisas realmente têm acontecido ao nosso redor. E é isso que eu quero falar com você hoje sobre oratória, que é sobre o poder das palavras. Porque muito melhor do que falar bem é falar uma palavra certa no momento certo. Bendita é a palavra certa que sai no momento certo. Que Deus abençoe seu coração. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Esse aqui é o meu canal. Meu nome é Raíla Pinheiro Batista. Aqui na descrição provavelmente vai ter minha rede social. Entre em contato comigo. Tamo junto.